Aula sendo gravada. Muito bem. Depois a gente disponibiliza a aula lá no YouTube, tá? Vai ser no YouTube essa. Bom, os links vão estar disponíveis. Então, deixa o professor compartilhar aí a tela. Então, hoje nós vamos entrar, tá, em modelagem de poluição atmosférica, tá? Diferente do que nós estávamos até então trabalhando, tá? Então, o início de G2, nós trabalhamos aí três aulas, né? Três aulas, basicamente, poluição atmosférica. E agora, então, a nossa 15ª aula, que vai ser a primeira aula que nós vamos trabalhar, então, com modelagem de poluição atmosférica, tá? Então, esse material aqui já está disponível lá para vocês, tá? Lembrando, então, do nosso seminário na aula 18, muito bem. Esse material, tá, introdutório, trabalhando uns conceitos, tá, de uma forma bem introdutória, vocês encontram no livro texto de vocês, tá? Então, só para relembrá-los, tá, esse material está disponível, então, no capítulo 10. É muito importante que vocês sempre busquem fazer a leitura dos capítulos indicados, tá, pessoal? Muito embora o material que é apresentado nesse livro, ele é bem simples, ele é bem tranquilo de entender, tá? Mas ele traz os conceitos básicos para nós podermos estar realizando a nossa modelagem. Então, o que é a composição do ar, né? Então, para que a gente possa falar um pouco da modelagem, da dispersão das plumas oriundas das chaminés das fábricas ou oriunda dos escapamentos dos automóveis, é importante que a gente tenha um entendimento de onde ocorre essa dispersão. Da mesma forma, tá, que quando a gente estava falando de poluição das águas, da mesma forma que nós lançávamos um efluente, no caso líquido, numa fonte receptora, no caso um rio ou um lago, tá, ali nós vamos ter o quê? Uma condição de algum produto, de algum componente que vai estar numa concentração X no efluente e que, ao ser lançado no rio, esse poluente, ou ele vai ser diluído, no caso dos metais, né, principalmente dos metais, por não sofrerem, né, uma decomposição, eles acabam sendo simplesmente diluídos. No caso da matéria orgânica, quando lançado no rio, ela sofre o que? A depuração, né? E essa depuração se dá pelo consumo de oxigênio. Não quer dizer que um metal também, né, não vá sofrer oxidação, porém só vai mudar o NOx dele, né, vai mudar o número de oxidação. Então, digamos, tu lança ferro solúvel e no rio aquele ferro solúvel vira óxido de ferro e precipita, daí forma uma lama. Mas só para que vocês compreendam que sempre quando nós nos referimos à modelagem ambiental, nós vamos estar avaliando o impacto de um efluente, que pode ser líquido ou pode ser gasoso, e esse efluente sendo lançado, então, num ecossistema, tá? Então, até então, nós estávamos avaliando o nosso efluente no ecossistema água. Agora, nós estamos, então, lançando o nosso efluente gasoso, tá, na atmosfera. Então, para que a gente possa compreender, né, os balanços envolvidos, tá, principalmente o balanço de massa, tá, é importante que vocês saibam a composição básica, então, da atmosfera, ela é exatamente isso aqui, né? Então, qualquer aumento de um desses componentes aqui
pode ser ocasionado em virtude de uma ação antrópica, ou seja, uma ação de uma industrialização, ação de um centro urbano, e isso, então, vai fazer com que digamos, esses padrões aqui, eles acabem oscilando. Bom, e daí vocês já estudaram ao longo de todo a formação de vocês, qual é a questão da poluição, né? Essa concentração desses elementos de uma forma desordenada pode causar problemas à saúde, pode causar problemas à fauna, à flora, e assim sucessivamente. Então, não é objetivo da nossa disciplina falar sobre esses problemas, mas sim entender como que essas plumas, né, elas vão interagir com o meio e quais as influências que nós vamos ter, né? Então, o que é parâmetro? E dentro dos parâmetros, o que é importante nós avaliarmos em termos de quais as características, né, que nós vamos ter que ter, quais os dados que nós precisamos ter para poder o quê? Entender o que nós vamos ter como variável e, em cima dessa variável, nós modelarmos matematicamente aquilo que nós queremos, então, estar estudando. Então, fora dessas composições, né, nós temos um sinônimo de distúrbio, né, atmosférico que poderá, então, caracterizar a poluição. Então, vamos entender um pouco como é que funciona, né, as concentrações, né, aqui, a altura, digamos, da nossa atmosfera, ou seja, qual é o perfil da nossa atmosfera em termos de altura e em termos de temperatura. Então, nós temos aqui uma decrescência, nós temos a temperatura decrescendo à medida que nós elevamos, né, digamos assim, subimos na atmosfera. E essa temperatura, então, ela vai ser muito importante, por quê? Porque a temperatura ela vai influenciar diretamente na dispersão das nossas plumas. Então, a gente vê aqui, ó, troposfera, 90% é ar, né? Estratosfera, nós temos a ozonosfera, então é a região onde está, né, concentrado a maior quantidade de ozônio. Então, na troposfera, nós temos uma região responsável pelas mudanças do tempo, ou seja, é a região onde nós vamos ter principalmente a concentração da umidade do ar, né? E na estratosfera, nós vamos ter o que? A absorção dos raios ultravioletas. Lembrando que, dependendo do tipo de poluente que nós vamos estar avaliando, essa absorção dos raios ultravioleta é muito importante, porque, por exemplo, né, o nitrogênio, né, o NO, como poluente, ao absorver radiação ultravioleta, ele forma poluentes, né, que são, digamos assim, mais nocivos aos seres humanos, provocando aí até efeitos de chuva ácida, entre outras características. E de onde é que vem tudo isso? Isso vem das próprias ações antrópicas. Então, com base nessa percepção aqui, né, da atmosfera, nós começamos a entender, então, dependendo da altura de uma chaminé, né, dependendo, né, do tipo, por exemplo, se tu tiver um vulcão entrando em erupção, qualquer situação, a característica da temperatura onde o teu efluente vai estar sendo lançado, isso irá ocasionar o quê? Diferentes características, né, de direcionamento desse efluente, né? E isso pode favorecer ou dificultar a sua dispersão. Lembrando que quando nós, por exemplo,
Vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar o exemplo do que nós até agora estamos trabalhando exaustivamente. Quando nós lançamos DBO no Rio, essa DBO ela sofre diluição ou ela sofre depuração, decomposição? Ó, isso é uma interação que eu estou fazendo com vocês. Responda aí. Quando a gente lança, então, ó, lembrando que, como eu tenho agora a chamada aqui em tempo real, eu vou avaliar aqui vocês a participação. Participação. Vamos lá. Eu quero que vocês participem da. Repete a pergunta aí, então, para nós. Então, ó, o que eu quero saber? Quando a gente lança DBO no Rio, essa DBO ela vai somente ser dispersada ou ela vai ser depurada? DBO vai ser somente dispersada ou vai ser depurada? Depurada? Depurada. Muito bem. Isso aí, Mauro. Isso aí, Renan. Quem mais que falou ali? Não consegui pegar a voz. Eu. Então, aqui, Renan 1, Priscila 1, Mauro 1. Quem mais que falou que eu não entendi a voz da menina? A Isadora? A Júlia. A Júlia, qual delas? A Pinheiro. Pinheiro, muito bem. Ela vai ser depurada. Ah, ela não sofre dispersão? Sofre, claro que sofre. Né? Mas, no caso da DBO, além de sofrer uma dispersão, ela também vai sofrer uma depuração, ok? E na atmosfera não vai ser diferente, tá, pessoal? Não vai ser diferente. Então, basicamente, o que nós vamos estudar em modelagem? Né? Nós vamos estudar como que isso acontece. Então, quais são os principais poluentes que é importante nós sabermos para nós entendermos, né, as características, né? Então, só para relembrar, nós temos dois tipos, né, dos principais, ou melhor, a classificação desses poluentes. Os principais, obviamente, vão ser os primários e os secundários. Lembrando que, né, por exemplo, dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, né, os monóxidos de carbono e algumas partículas como poeira, né, esses vão ser identificados como efluentes primários, né? E esses efluentes primários, então, eles podem, obviamente, se tornar como como poluentes secundários, isso por meio de reações que acontecem na atmosfera. Né? Por exemplo, né, o SO3, tá, ele é formado a partir da reação tu tem o enxofre presente no diesel, o enxofre presente em combustíveis fósseis. Então, quando esse enxofre queima num motor a combustão, ele libera como um gás de combustão o SO2. Esse SO2, então, reage na atmosfera formando SO3. E esse SO3, em contato com o vapor de água, produz ácido sulfúrico, que é um dos, digamos, responsáveis pelas chuvas ácidas. Então, isso é em termos de classificação. Agora, né, aqui eu mostro para vocês a questão do monóxido de carbono. Né? Então, é um composto geralmente gerado de queimas incompletas de combustíveis fósseis, né? O dióxido de carbono, né, que além de ser produzido a partir da combustão completa, também está presente aí, né, no nosso metabolismo, né, onde nós expiramos e todos os seres viventes também expiram, né, esse CO2. Mas o seu equilíbrio é dado por meio de quê? Por meio da fotossíntese realizada pelos vegetais. Mas lembrando que esse consumo de CO2 ele só é fixado, né, digamos assim, no vegetal quando há crescimento. Né? Por isso que
a gente tem um grande sequestro de CO2 na atmosfera, principalmente quando nós temos a condição de crescimento do vegetal, tipo uma floresta em crescimento, ela está fixando o CO2 na sua fibra vegetal, né, na celulose. Uma floresta em clímax, não? Oi? Uma floresta que já esteja em clímax, não, daí? Daí, o que ela consome durante o dia, ela libera durante a noite, né? Então, assim, tu tens o mínimo de consumo, de fixação de CO2. Por isso que tem muitas empresas, né, principalmente as empresas que trabalham com celulose, elas se acreditam muito do crédito de carbono, né? E como é que elas fazem isso? A partir do plantio das suas árvores. Então, mais ou menos, elas fazem um balanço de massa, né? Então, um vegetal começa ali, sei lá, pesando, vamos dar um chute aí, pesando 50 gramas, e no final de 10 anos, ele está pesando, sei lá, 300, 400. Mas isso é pura jogada de marketing, na verdade, né? Porque eles fazem plantação com eucalipto, por exemplo, que faz pouca troca oxigenosa, e depois que ele está em clímax, eles suprimem, plantam em outro lugar e lucram com essa supressão também. Não, mas a questão do sequestro, né, Renan, do CO2 é fato. Por quê? Porque o CO2, na fotossíntese da planta, fixa o carbono, né? Então, tu tem o CO2. O O2 é liberado na forma de oxigênio para a atmosfera, depois da fotossíntese. E o carbono, ele vai ser agregado na matéria orgânica que compõe a celulose, certo? A celulose nada mais é do que uma cadeia de hidrocarbonetos, entre outros minerais, né? Mas, por exemplo, do eucalipto, ele exatamente faz isso. Então, no período que ele está crescendo, ele está sequestrando CO2. Depois de um certo período, eles cortam. Claro, quais os impactos ambientais que vai ter tu fazer uma monocultura só de eucalipto? Bom, para a fauna e para a flora, para os ecossistemas, isso são outras análises a serem feitas. Mas, sob o ponto de vista crédito de carbono, é válido. Por quê? Porque realmente, né, tu faz o quê? Tu contabiliza, e isso a modelagem pode nos ajudar, tu contabiliza, tu faz todo o balanço de massa do teu processo, né? Por exemplo, no meu processo eu preciso gerar calor, né? Eu preciso de calor no meu processo, então eu queimo um combustível fóssil, ou eu queimo gás, que é um combustível fóssil, ou eu queimo lenha, tá? Ou eu queimo biomassa, tá? Então, a queima desse material vai me gerar um CO2. Esse CO2 vai para a atmosfera. Então, se eu queimo 1 tonelada de lenha, eu consigo saber quanto de CO2 eu lancei na atmosfera. Bom, para esse CO2 que foi para a atmosfera, né, ser removido da atmosfera, eu preciso fazer o quê? Eu preciso plantar árvores. Então, uma árvore no seu crescimento, por exemplo, uma cultura de eucalipto aqui no Rio Grande do Sul é em torno de 5 a 10 anos para te fazer a supressão, que nem tu falou. Então, nesse período de 0 a 5 anos, quanto de massa esse eucalipto adquire, tirando a umidade, obviamente, que ele vai ter. Ele adquire tanto de massa. Essa massa em celulose. Para formar essa massa de celulose, quanto de CO2 eu preciso? Então, nesse balanço de massa, tu vai ver, bom, para um eucalipto crescer durante 5 anos, ele consome 10 toneladas de CO2, por exemplo. Né? Então, são 10 toneladas em 10 anos. Estou dando um chute aqui, tá, pessoal? É óbvio que isso aí tu tem que botar na planilha, não é assim. Então, 10 toneladas em 5 anos dá 2 toneladas por ano. Então, tu estima a tua produção também, né, em geração de CO2
por ano, e daí tu vai avaliar, bom, a minha planta gera por ano 10 toneladas. Então, um eucalipto que eu estou plantando já dá metade. Então, se eu plantar 2, eu neutralizo a poluição da minha fábrica. Se eu plantar 4, eu tenho 20 toneladas de crédito de carbono para vender para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C, que são aquelas empresas que só poluem e não se acreditam. Então, é só uma ideia que eu estou trazendo para vocês, que isso, que nem o Renan falou, isso tem um lado de marketing? Tem, mas também tem um lado real, que é o lado do quê? De tu tá retirando carbono da atmosfera. Bom, no caso dos óxidos de enxofre, não tem como tu te validar por crédito de carbono, porque não tem nenhuma planta que retire o enxofre da atmosfera. Sim, quem retira o enxofre da atmosfera é a umidade do ar, só que isso volta como chuva ácida, né? Então, por isso que tu tens que equipar, né, os teus motores com catalisadores, né, que inibem a formação desses gases ácidos, e principalmente além disso, tu faz o quê? Tu também pode, né, promover combustíveis mais puros, ou seja, combustíveis com menor contaminação por esses elementos. Já no caso, os óxidos de nitrogênio, né, eles estão presentes na maior parte do processo de combustão. Por quê? Porque, como a gente viu, a composição do ar, né, se a gente retornar, mais de 70% da composição do ar, quase 80%, é nitrogênio. Então, o nitrogênio, indiretamente, ele vai estar presente no processo de combustão, sim, como um elemento inerte, mas nem tanto. E muitas vezes ele acaba reagindo com oxigênio, dependendo das condições de combustão, pressão, temperatura, né? E isso acaba sendo liberado para a atmosfera. Então, o mais comum é utilizar oxigênio presente no ar para realizar esse processo. Já que no ar o composto mais abundante é o nitrogênio, então verifica-se que a principal fonte de óxido de nitrogênio são os processos de combustão, além de poder ser gerado por processos de descargas elétricas na atmosfera. Então, de onde vêm esses óxidos? Principalmente, né, do processo de combustão. E os hidrocarbonetos, né, que são oriundos, né, de queimas incompletas de combustível, evaporação de combustíveis e, por exemplo, né, uma grande refinaria, que nem a gente tem aqui em Canoas, né? Então, pela própria evaporação que se tem dos tanques, né, o ambiente ele tem muito hidrocarboneto suspenso. E vocês, como futuros engenheiros ambientais, vocês têm que avaliar o impacto disso no meio, né? E como isso se dispersa. Obviamente que se tu está perdendo hidrocarboneto para a atmosfera, tu está tendo uma perda de divisas. Então, tu tem que fazer o máximo para retê-lo, né? E quando não retê-lo, né, tu tens que largar ele de uma forma segura na atmosfera. Por isso que a gente tem os flares, né? Se tu olhar toda a refinaria, o próprio polo petroquímico tem o flare, que eles chamam de chama da vida. Mas quer dizer o quê? Qualquer desvio de processo que se tenha, né, tu manda para o flare. Então, por exemplo, tu está trabalhando num processo, a pressão subiu demais, então tu tem que aliviar essa pressão, tu manda para queimar no flare. Tu teve um desvio de qualidade, tu não tem onde armazenar esse produto que está com uma contaminação, tu manda para o flare, caso tu não tenha como armazenar ele.
E por que tu manda para o flare? Para te não mandar esse hidrocarboneto cru para a atmosfera. Então, tu faz a queima dele, obviamente que vai gerar os gases de combustão e tudo mais, né? Então, o cara quando diz que aquilo é a chama da vida, isso sim, isso eu te digo, isso é uma jogada de marketing, né? O cara pegar e dizer que aquela quantidade de particulado, né? Porque é uma chama amarela. Se é uma chama amarela, é porque tu tem muito particulado presente, né? É que nem uma chama de vela, né? Onde que tu tem uma combustão completa? Quando a chama é azul, né? Então, quando tu olha para uma queima de um combustível que produz pouco particulado, a chama vai ser azulada, quase transparente. Agora, à medida que tu vai tendo particulado suspenso na chama, começa a dar um tom amarelado, né? Então, que é muito semelhante ao que tu tem numa vela, né? Se tu pega uma vela e deixa ela queimando e aproxima um pires branco, tu vai ver que vai ficar toda chamuscada, toda preta. Por que vai ficar preta? Porque a queima da parafina ali a quantidade de oxigênio, a proporção de oxigênio para combustível não fornece uma mistura adequada para haver uma queima completa. Então ali tu vai ter muito particulado, por isso que fica preto. No caso do fogão, se tu encostar um pires, tu vai ver que não vai ficar escuro. Por quê? Porque ali tu está tendo uma mistura de oxigênio e combustível adequada. Por que quando o gás começa a ficar fraco, ou seja, a pressão do gás começa a diminuir, a chama do fogão começa a ficar amarela? Por quê? Porque como tu tem menos pressão de gás, isso promove menos arraste de oxigênio. Como tu tem menos oxigênio, tu acaba tendo uma queima incompleta, por isso que a chama começa a ficar amarelada. Então, isso são sinônimos, né, de que, tô tendo uma chama amarela, tô tendo muito particulado, né, e isso é problemático. Outros poluentes, né, os oxidantes fotoquímicos, né, que são aqueles compostos gerados a partir de outros poluentes, né, como hidrocarbonetos e óxido de nitrogênio, que foram lançados à atmosfera por meio de reações químicas entre esses compostos e sendo catalisado pela radiação solar, né? Dentre os principais oxidantes fotoquímicos destacam-se, então, o ozônio e o peróxiacetilnitrato, que também, né, acabam sendo aqueles agentes que digamos, catalisam esses processos. O material particulado, que há pouco a gente já falou, e o asbestos, né, que é o amianto, um outro exemplo aí que a gente cada vez menos tem, né, esse material aí disperso. Metais também podem estar presentes, né, na atmosfera. O gás fluorídrico gerado nos processos de produção de alumínio e fertilizante, né, amônia, né, onde a sua principal fonte de geração são as indústrias químicas e de fertilizantes, e o gás sulfídrico, que é o cheiro de ovo podre, né, muito produzido nas refinarias, nas indústrias químicas, na indústria de celulose, papel, na própria degradação, né, da matéria orgânica, né, tem muita geração, então, do gás sulfídrico. Pesticidas, herbicidas, né, substâncias radioativas, o calor também pode ser uma fonte de poluição atmosférica. No inverno, a gente não se importa, né, de estar recebendo um vento quente, mas e no verão? Né? Então, todos esses distúrbios que podem ser causados por processos de combustão, né, isso a gente considera, então, como fontes ou como produtos, né, advindos de uma poluição atmosférica. E o som, né? Bom, qual a influência, né, desses poluentes na atmosfera? Então, para que a gente possa compreender melhor isso, é importante a gente associar, então, a meteorologia, tá,
na forma, então, como esse meu poluente vai se comportar na atmosfera. Lembrando que aqui, né, a gente tem sempre, quando a gente faz modelagem, a gente trabalha basicamente com 3 teorias, tá? Que é balanço de massa, que em modelagem ambiental é o que a gente mais utiliza, o balanço de energia, quando a gente envolve troca de calor, tá? E momento, né? O que é o momento? É o estudo, né? É o equilíbrio em termos de movimento, né? Então, assim, o sentido em que o teu poluente vai estar se deslocando, né? A influência das correntes quando nós tivermos estudando a poluição em águas, o estudo das correntes de ar, dos ventos, quando a gente estuda, então, poluição na atmosfera, né? Então, a meteorologia, tá, ela vai nos ajudar, então, a entender o gradiente de temperatura, né? Adiabático quer dizer o quê? Sem troca de calor. Então, como que esse gradiente de temperatura adiabático seco, né, vai servir como fronteira entre o ar estável e o ar instável, né? Então, aqui nós temos a altitude e a temperatura, né? Então, uma situação instável é quando nós temos o quê? Um decréscimo da temperatura com o aumento da altitude, né? Nós vamos ter uma condição estável quando nós temos um aumento da temperatura com aumento da altitude, né? E aqui nós vamos ter um limite, né? Então, qual é a importância de nós avaliarmos esse gráfico? Vamos voltar aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Olha a troposfera, que é onde a gente concentra. Deixa eu copiar essa figura aqui. Qual é a associação que nós temos dessa figura aqui? Agora eu vou pedir a participação para vocês aí. Qual é a associação dessa figura aqui com o que nós estamos enxergando ali na troposfera? À medida que a altitude aumenta, a temperatura baixa. Então, a gente percebe que essa característica, Renan, essa característica de instabilidade é inerente à nossa troposfera, concorda comigo? Né? E isso vai me ajudar o quê? A entender muito do que vai acontecer na minha atmosfera. Então, assim, a minha atmosfera tem uma característica de instabilidade, tá? E essa instabilidade, né, ela vai acabar refletindo na forma como o meu poluente vai interagir com a atmosfera. Então, uma característica, né, que nós temos é que o que está quente, então, tende a subir, né? Por quê? Porque ele vai ter uma densidade menor. No entanto, o que acaba ficando frio se torna mais denso e desce. Então, a gente vai ter fenômenos, por exemplo, em países, em locais frios, que é o quê? É o acúmulo de poluentes nas camadas mais baixas da troposfera. Por que isso acontece? Porque, num primeiro momento, o poluente ele é emitido de um automóvel, certo? Então, esse poluente ele é emitido, e daí o que esse poluente faz? Ele começa a subir. À medida que ele sobe, ele sofre resfriamento, e o que vai acontecer? Ele desce.
Então, se a gente não tiver uma corrente de vento adequada, uma corrente de ar adequada, acaba que esse poluente acaba ficando concentrado na atmosfera, né? E acaba causando problemas de saúde. Então, o inverno, por uma questão de inversão térmica, é muito problemático para a concentração de poluentes. Então, inversão da temperatura. Como é que nós podemos ter, então, essa inversão da temperatura? Por radiação, por subsistência e por combinação dos dois casos, né? Então, a questão da radiação, né, tem muito a ver com o período do dia, né? Então, essa temperatura ela vai oscilando conforme o período do dia. Então, de manhã é mais frio, meio-dia fica bem quente e à tarde voltamos ao perfil cíclico, né? A questão da subsistência, né? Que é a questão da quantificação. Então, nós vamos tendo, né, zonas de maior densidade, maior ocupação, nós vamos tendo o quê? Uma quantidade, uma característica mais quente, e isso faz com que os perfis térmicos mudem, questão de asfalto, questão de vegetação. É que nem tu comparar uma cidade que basicamente todos os componentes dela acabam absorvendo calor, né? E uma floresta, né, absorvendo calor, refletindo, né? Porque o calor bate e acaba refletindo e a atmosfera fica concentrada de calor. Diferente de uma floresta, onde o calor é absorvido pelo vegetal e tu acaba tendo uma região com temperatura mais branda, né? Então, o processo de dispersão, como é que ele vai acontecer? Então, suponhamos que um meio atmosférico esteja sendo poluído por uma chaminé. Essa fonte está lançando, então, poluentes continuamente, e eles irão se dispersar no ar, resultando na formação de uma pluma. O mesmo fenômeno ocorre em um rio quando se descarrega poluentes. Estudar o comportamento da pluma significa estudar como o meio atmosférico transporta e dispersa os poluentes nele lançados. Então, a teoria de fenômenos de transporte, tratada pela mecânica dos fluidos, possibilita estudar esse fenômeno. A forma da pluma de poluentes emitidos por uma chaminé pode ser classificada de acordo com o perfil da temperatura da atmosfera, tá? Então, a figura 10.8, que a gente já vai ver, ilustra todas as possibilidades de desenvolvimento de plumas em função do gradiente térmico da temperatura, desprezando os seguintes efeitos, tá? E isso é importante, porque quando a gente fala desprezar, são as considerações que nós fazemos quando a gente vai modelar as diferenças de densidade entre os poluentes e o ar, a velocidade de saída do poluente da chaminé e a sedimentação do poluente, ou seja, esse poluente ele é 100% gás ou esse poluente pode ter material particulado, sólido, ou muitas vezes ele pode ter material líquido. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai sentido a Triunfo, que a gente pega aqui a 290, a gente passa ali pela antiga Macisa. Então, tu vai olhar, tem uma chaminé assim, expressiva, e aquela chaminé largando uma nuvem branca para cima, né? Mas tu percebe que aquela nuvem branca logo desaparece. Ou quando a gente está indo para a praia, à esquerda, né, tem a fibra plaque, mesma dinâmica. Ou aqui a gente olha para a própria refinaria, né, muitas vezes ali a gente percebe, principalmente no inverno, tem uma nuvem branca, ela levanta e dispersa. A gente tem que entender que muitas vezes a sedimentação, né, poluente, entre aspas, né, porque excesso de umidade no ar também pode se tornar um poluente, né?
Então, por que essa nuvem fica branca? Porque quando essa fumaça, né, ou seja, esse efluente, ele ganha atmosfera, quando ele recebe o choque de temperatura da atmosfera, ele condensa, ou seja, todo o vapor presente vira água no estado líquido. Obviamente que à medida que ela vai subindo, ela acaba se dispersando, né, e a atmosfera acaba absorvendo. Mas é isso que a gente pode chamar de sedimentação. Claro que quando a gente fala da umidade do ar, essa umidade, num primeiro momento, ela precipita, mas num segundo momento ela dispersa. É diferente de um material particulado. Como está no estado sólido, ele acaba não sofrendo. Então, vão existir aqui 6 tipos, tá, das principais plumas de poluentes atmosféricos. E o comportamento dessa pluma vai estar diretamente ligado, tá, com a altura, tá, dessa chaminé e das características da temperatura e da altitude, muito ligado a isso que nós vimos aqui, ó, das influências da temperatura sobre a altitude. Então, a gente percebe, ó, quando nós tivermos aí esse tipo de amplitude, nós vamos ter um modelo de fumaça tipo looping. Agora, do tipo Corning, quando nós tivermos esse gradiente, então, de temperatura, né? Lembrando que o perfil da atmosfera é esse perfil pontilhado, certo? O perfil ideal, o perfil mais contínuo, né? O fanning, então tu tem o quê? Uma temperatura crescente do poluente, né? Com a saída da chaminé. Aqui do tipo lufting, né? Aqui tu vai ter um problema, ó, fumigation, então aqui tu vai, ó, percebe que esse teu poluente ele acaba, né, dominando, né, as fronteiras da fábrica, e o tramping, né, que é quando tu tens uma oscilação na temperatura em virtude do ganho de altitude. Então, nós vamos, dependendo da região, daí isso aqui, pessoal, justifica o que nós vimos aqui, ó, que é a questão da subsistência, tá? Nós vamos perceber o seguinte, ó, que quanto mais altos forem os prédios presentes numa determinada região, o nosso gradiente de vento ele modifica, né? Então, isso aqui é uma coisa muito comum que a gente ouve. Tu vê lá no interior, deu um tornado, né, derrubou. Claro, aqui a gente não usa muito esse termo furacão ou tornado, mas deu um pé de vento, que nem o pessoal fala. Por quê? Porque quanto mais descampado é a região, maior é, né, digamos assim, o gradiente de vento, ou seja, o ganho da velocidade dos ventos. Tu tem uma análise gráfica aqui no campo, uma análise gráfica no subúrbio e uma análise gráfica na região urbana. Então, se tu tem uma região de elevada urbanização, o teu gradiente de vento, olha só, a velocidade do teu vento só vai ser, digamos, alta, né, numa altitude acima, digamos, de 300 metros. Na mesma condição aqui, ó, tu já tens um gradiente bem maior numa altitude menor. E aqui tu vai ter uma máxima condição numa altitude extremamente menor. Ou seja, onde tu vai ter uma dispersão melhor? Daí a pergunta que eu faço para a turma participar. Vamos lá, quero todo mundo respondendo aí. Então, onde eu acredito que tem uma dispersão melhor dos poluentes? Se for na área urbana, eu acredito que esse poluente vai sair numa altitude mais alta, na teoria vai atingir menos a parte mais baixa da cidade.
Não, não é por aí, Renan, não é por aí. De repente eu vou reformular minha pergunta. Aonde tu vai ter uma dispersão melhor de poluentes? Na área urbana? Ah, não, a dispersão sim, na parte onde não tem nada, porque daí o vento bate mais forte. Exatamente, porque, pessoal, quando nós falamos de poluente na atmosfera, né, perfeito, Laiane, perfeito, Isadora, né? Então, onde que nós vamos ter uma dispersão melhor quando a gente tiver uma região menos urbanizada, né? Então, por que normalmente a gente isola as indústrias dos centros urbanos? Por quê? Porque o centro urbano ele não tem vento a baixas altitudes, ou seja, tu não tem quem dispersa, certo? Tu precisa do vento, tu precisa do deslocamento. Professor, só uma dúvida. Diluir o poluente. Pode falar. Dependendo desse poluente, não é interessante que ele não seja dispersado, que no caso ele vai ser dispersado numa altitude mais alta e não vai interferir no cotidiano dessa cidade? Isso que tu falou, tá, me lembra uma situação que foi a celulose rio-grandense, tá, que na década de 80, 70, 80, eles tinham uma chaminé, tá, que ela não tinha, acho que menos de 50 metros de altura, a chaminé que faz a queima da lignina, ela era baixa, tá? E o que acontece? Qual é o vento predominante aqui no sul, pessoal? Podem responder. Então, para nós aqui é o famoso nordestão, até pelo menos no litoral. Tu tá no litoral, né? Mas o vento aqui na capital predominante é o vento sul, né? Que a gente diz, né? Que é o vento minuano. Então, quem mora na zona sul de Porto Alegre normalmente recebe as correntes de ar que vêm lá de Guaíba. Então, o que acontecia, Renan e colegas? Esse vento, então, trazendo os poluentes da antiga Borregar, inundavam a zona sul de Porto Alegre. E aquilo ali tinha um problema muito sério de cheiro de ovo podre. Então, as pessoas passavam mal com o cheiro que vinha. E sempre que soprava o vento sul, que era um vento frio, né? O que acontece? Olha aqui, quanto mais frio, mais desce, certo? Então era exatamente o que quando estava calor, dispersava. Por quê? Porque está calor, a atmosfera está quente e aquela fumaça ia para cima. Mas principalmente no inverno, quando predominava o vento sul, tá? O que ocorria? Aquele vento pegava na chaminé da antiga Borregar, que é a atual celulose, CMPC celulose, então aquilo ali aterrissava em cima da zona sul de Porto Alegre e aquilo causava muito problema de desconforto da comunidade e uma poluição, obviamente, atmosférica, né? Então, qual foi a solução que eles fizeram lá? Daí bate com o que o Renan falou. Eles elevaram a chaminé, né? Mas lá tu tinha uma questão, porque aqui a gente está comparando uva com uva, né? Agora, quando a gente olha para Guaíba e olha para Porto Alegre, tu tá trabalhando com essa condição de campo. Por quê? Porque tu tem o lago Guaíba entre as duas cidades. Então, tu tem um descampado. Essa que é a realidade. Então, a chaminé saía e logo aterrissava na Zona Sul. Então, o que eles fizeram? Eles elevaram mais a chaminé. Por que mais a chaminé? Para pegar um gradiente, ou seja, pegar uma velocidade de vento maior em altas altitudes. Então, a chaminé, que era 50 metros, virou 100 metros. E dessa forma, então, eles resolveram. É a mesma coisa que a gente olha para o Osório aí, para vocês aí que são aí da banda, qual é a altura... Exatamente, Osório. Isso, qual é a altura dos cataventos ali? 95 metros. Ou seja, eles foram estudados para pegar
o maior gradiente de temperatura, claro, de uma forma viável, né? Então, se eles colocassem muito baixo, tu teria o quê? Um gradiente de vento menor. Então, eles chegaram numa condição ideal. E ali, se tu para pensar, o Osório ainda pega aquele vento nordestão, que nem eles falaram, e encontra aquela barreira que é o... Rússia. Então, o vento ele vai e não, ele até passa por cima do morro, mas boa parte, né, fica, digamos, girando, né? Bom, então, concluindo, pessoal, tudo isso aqui que nós estamos falando é voltado a entender como que o poluente, então, vai dispersar na atmosfera. Então, como a modelagem vai entrar nessa história aí, tá? Então, os modelos matemáticos de transporte poluente, né, também referida como de dispersão do poluente, então vai se basear comumente em um simples exercício de contabilidade. Ou seja, vai se avaliar a quantidade que entra e a que sai de determinada região, fixando o volume de controle ou espaço, considerando-se também aquela quantidade que são geradas e destruídas, porque a gente tem aquela questão de processos físicos, químicos e biológicos envolvidos, assim como a gente viu a questão da DBO, né? A DBO ela entra no rio, mas ela não só dispersa, ela também vai sofrer a depuração, assim como se tu largar um metal no rio, ele vai só dispersar, né? E dependendo do tipo de metal, ele vai ter um fator cumulativo, né? E os poluentes atmosféricos não são diferentes, fazendo com que o tamanho dessa região adquira dimensões infinitesimais. Teremos como resultado uma equação diferencial parcial denominada equação de transporte, que relaciona a concentração de um dado poluente com as coordenadas espaciais, e aqui momento é uma coisa que nos interessa, principalmente para estudo de dispersão atmosférica, com os tempos e com as concentrações de poluentes que possam efetuar a concentração do poluente em análise, né? Então, é importante observar que tais variáveis meteorológicas variam constantemente no tempo e no espaço, sendo que raramente há dados adequados para considerá-las. Assim, é comum adotar-se valores médios dentro de certas escalas de tempo e de espaço, efetuando-se, né, a integração da equação de transporte para determinadas situações nas quais tal integração é conhecida. Então, provavelmente, um dos exemplos de integração mais conhecido, né, é denominado pluma gaussiana. Então, vocês, quando forem ouvir o material do Emanuel, ele vai falar sobre isso, sobre os tipos de plumas, né? Então, dentro, né, do que a gente já estudou e dentro do que nós vamos fixar a nossa modelagem, vai estar girando dentro de plumas gaussianas, que foi assim denominado em função da semelhança de uma forma com a de uma curva de densidade de probabilidade normal ou gaussiana, né? Só para vocês entenderem o que é essa gaussiana, é exatamente o que nós estamos buscando na compreensão e no combate, ou melhor, e na prevenção do coronavírus, tá? Então, aquela curva na forma de um sino é o que nós chamamos, então, dessa gaussiana. Então, o que a gente está tentando achar que nós não achamos aqui no Brasil ainda? Qual é o topo do sino, né? Qual é a parte de cima, para poder baixar. Então, essas plumas gaussianas, né, resultam da integração analítica da equação de transporte, quando são adotadas as seguintes hipóteses simplificadas. Então, é o que nós vamos ter que levar como consideração, tá? Então, aqui as considerações, ou seja, para que a gente possa obter
uma pluma gaussiana e para que a gente possa, então, gerar uns modelos matemáticos, o nosso vento tem que ter uma determinada intensidade, direção e sentido constante. Então, a gente não... É difícil, tu não vai ter como tu oscilar ele. Então, tu vai fazer essas determinações, essas considerações. O terreno vai ser totalmente plano, né? E a carga poluidora é pontual ou é constante. A difusão vai ser, então, turbulenta na direção do vento e desprezada em função da maior importância da advenção nessa direção. Os coeficientes de difusão turbulento nas outras direções também são constantes e não existe perda de material poluidor por qualquer mecanismo físico, químico ou biológico. Então, tu não vai estar considerando, por exemplo, por exemplo, tu está emitindo CO2 e tem um campo em crescimento de eucalipto do lado. Para te modelar desse sentido, tu não vai considerar aquela absorção, tu só vai estar avaliando como que aquilo vai se dispersar e como que aquilo vai se afastar. É mais ou menos vocês fazendo uma análise preliminar de risco, onde tu vai aplicar um modelo, né, de estudo da dispersão dos poluentes de uma empresa que vai se instalar ali. Então, tu vai querer dizer o seguinte, bom, essa empresa com uma chaminé de tal altura vai lançar os seus poluentes em tal camada da atmosfera e até chegar na cidade X, esse poluente já vai estar com uma concentração normal, ou seja, que atenda à legislação. Basicamente é isso. Tu tens uma legislação que diz o que é um ar puro, né? E para te ter aquela concentração ali, dentro do que a legislação determina como puro, tu vai ter que provar que a tua pluma não vai estar aumentando aquela concentração naquele local. Então, essa é a equação para nós obtermos, então, essa curva gaussiana. Então, aqui, o que seria, no início, um diâmetro menor e esse diâmetro vai aumentando. Ou seja, se a gente voltar nessa figura aqui, não é um grande cone, uma fumaça, ela começa pequenininha, do diâmetro da chaminé, e vai aumentando progressivamente, como se fosse um cone, né? E é exatamente isso que se estabelece para o estudo, né, da dispersão. Então, vai progressivamente, então, aumentando o seu diâmetro. Então, aqui, o professor deixou vários videozinhos, tá, para vocês assistirem. Então, é só acessar os links aqui, tá? E vocês em casa assistam, tá? Então, tem modelo, né, para dispersão de odores. Aqui tem inúmeros modelos para dispersão de poluição atmosférica de som, dispersão do som. Aqui, né, é com relação ao impacto, digamos assim, como que os drones podem auxiliar para mapear o terreno, mapeando o terreno, mapeando as edificações, quais as informações que isso pode te ajudar para te ter um modelo com maior consistência, tá? Aqui é um site que mostra, né, o material para previsão do tempo, que é fundamental, a meteorologia para o estudo das dispersões atmosféricas é fundamental. Então, aqui mostra um pouco de como é que funciona, né, a previsão do tempo nas Américas e mostra
como que o Brasil, né, quais os softwares disponíveis, e esse cara aqui, ele dá uma introdução, no caso, ele apresenta o curso dele, mas é bem legal porque ele mostra o uso de ferramentas como essa daqui, que é apresentada, tá? Então, ele usa ferramentas onde ele aplica os dados de meteorologia para poder fazer os estudos de queimadas, para fazer os estudos dos impactos que podem ser causadas por fontes, no caso aqui, fixas de poluição, que ele se refere que é uma queimada. E esse aqui, que foi um dos softwares de modelagem introdutórios que o professor deu para vocês lá atrás, que faz a simulação de um poluente, né, no caso de um vazamento, né, nem um poluente, mas avalia uma dispersão de um vazamento que venha a acontecer numa indústria. Tá? Bom, então assim, pessoal, o que vocês vão fazer? Tá? Então, agora já estamos aí, vamos dar início ao nosso TDA. Tá? Então, o que fica de tema de casa para vocês fazerem ao longo dessa semana? Vocês darem uma lida, tá, no TCC do colega, ex-colega de vocês, do Emanuel, onde ele utilizou o Excel, né, e aplicou exatamente essa equação para avaliar a dispersão de dois poluentes que são comuns, dois poluentes que são parametrizados de uma forma bem comum para refinarias, que são as emissões de nitrogênio, NOx, e as emissões de SO2. Então, ele modelou como avaliar a concentração desses poluentes utilizando um modelo gaussiano. Então, tá aí o material disponível, o material 22, tá? E agora, o que vocês vão fazer, então? A gente vai, então, finalizar a nossa gravação, ok? Então, a gente finaliza a nossa gravação e nós entramos agora no nosso